Olá, turma! Bem-vindos à aula número 26 com o professor Márcio. Hoje temos uma aula especial aqui, estamos numa nova sala de gravação, pessoal novo, bacana, a gente faz aí uma aproximação boa. E hoje nós vamos falar da equação da circunferência. Mas antes de falar da equação da circunferência, eu queria lembrar a vocês, né? O pessoal andou reclamando, colegas professores, que vocês não estão acessando o Google Classroom. Tem pouca gente interagindo. Gente, vocês têm que fazer isso. Fim de trimestre, não dá para esperar mais. É agora, tem que correr atrás. Vamos lá, vamos aos nossos objetivos. Como sempre, primeiros objetivos. Objetivo para a aula de hoje, relembrar o que é a origem da equação reduzida da circunferência, ou seja, aquilo que nós vimos na 25. E conhecer e praticar aplicações da equação geral da circunferência. Então nós vamos fazer uma retomada daquilo que já vimos, da equação reduzida, e entrar na equação geral da circunferência. Temos alguns exercícios, mas isso vamos à frente lá então. Muito bem, vamos seguir. Retomando um pouquinho então, o que é a circunferência? Né? Circunferência é o conjunto de pontos, né? No plano cartesiano. O professor ele poderia estar fora, mas nós estamos estudando em geometria analítica, agora o que a gente tem que estudar é a circunferência no plano cartesiano, ok? Eles são equidistantes a um ponto dado, ou seja, do centro da circunferência. O nome dessa distância entre o centro e os pontos é raio. Tudo bem? Vamos em frente então. Como a gente pode dimensionar este arco formado pela circunferência, né? O comprimento da circunferência? Vamos lá. Comprimento da circunferência é 2 vezes o raio. Quem que é o raio mesmo, gente? Raio é a distância entre o centro e esses pontos, vezes o π. Eu troquei a ordem aqui para facilitar, até para que vocês lembrem desse π novamente. Π, professor, eu lembro, eu vi lá no 9º ano, ou foi no 8º, acho que foi no 9º ano. É o mesmo ainda, ele não mudou, tá? Ele é um número irracional. A gente costuma usar ele como 3,14 normalmente, mas tem exercícios que vêm apenas como 3. Utilize π como 3. Utilize π, isso depende do exercício que vem, que é aquilo que vocês vão enfrentar aí para frente, em Enem, vestibular, vamos ver. Bom, circunferência, elementos importantes, raio, já sabemos. Diâmetro, o diâmetro é uma reta que corta, vai de lado a lado na circunferência e passa pelo centro, ou seja, 2 vezes o raio. E corda é quando você tem qualquer segmento de reta aqui dentro, em 2 pontos distintos da circunferência. Seguindo em frente então, onde ela é utilizada, né? E por que a gente utiliza a equação? Lembrar então que a equação da circunferência ela é bastante utilizada em equipamentos que detectam tsunamis, etc., que na verdade eles vão lá, eles conseguem através da equação da reta, através da circunferência que define através da equação, eles conseguem determinar onde é o epicentro, né? Isso é muito importante na nossa vida no dia a dia. Muito bem. Como é construída a equação reduzida? É utilizada para determinar diversos pontos em uma mesma circunferência, auxiliando assim sua construção. Ela é construída da seguinte forma, né? Depois eu volto na fórmula aqui, tá? Da seguinte forma, ela considera o centro e seus pontos que formam, né, a circunferência. Por exemplo, aqui a coordenada x e y, ela forma vários pontos, ou um ponto determinado, ou vários deles. E as coordenadas a e b, que seriam o x e o y do centro, são formados dentro da fórmula. Ou seja, a distância entre... Por que a gente usa a distância? A distância entre esses dois, né, determina este espaço que é utilizado. A distância entre esses dois determina o espaço que é utilizado. Ou seja, se vocês perceberem o que é essa fórmula, a origem dela é do nosso amiguinho Pitágoras. Lembram disso? O que na verdade foi feito para utilizar a fórmula de Pitágoras? Se eu quero saber o raio dessa circunferência, se vocês perceberem a projeção deste raio, se você prolongar esse segmento e encontrar com aqui essas diferenças que eu falei, você terá um triângulo retângulo. E daí que nasce a fórmula da circunferência, a partir do teorema de Pitágoras. Falando muito rápido hoje, acho que estou acelerado demais, vou dar uma diminuidinha aí. Um exemplo do uso da fórmula da circunferência a partir do momento que você tem alguns pontos. Vamos lá. Circunferência que está no centro da coordenada 3, 4. X igual a 3, y igual a 4. Ou A igual a 3,
B igual a 4, porque a gente está falando da coordenada do centro. Então, centro, 3, 4. Olha a forma de circunferência aqui. X menos XA, lembra da diferença? Y menos o B, lembra da diferença? Essa diferença é que permite a construção da forma. Então, toda vez que você encontrar uma reduzida, esta coordenada refere-se ao x do centro, esta coordenada refere-se ao y do centro. Igual a 169. Se este 169 na igualdade é o raio ao quadrado, nós temos uma circunferência de raio 13. Então, aqui a fórmula me diz o seguinte: você tem uma circunferência de centro com coordenada 3 e 4, onde ela tem um raio de 13. É isso que me diz a fórmula da circunferência. Vamos a um exercício? Vamos praticar um pouquinho? Vou ler com vocês agora esse exercício, para que fique bem claro o que a gente quer, qual é o nosso desejo. E vamos lá. Escreva a equação reduzida da circunferência de centro negativo 4 e 4, e raio igual a 4. Cuidado! Quando você for escrever a equação reduzida, lembre, o formato dela já é x menos a, y menos b. Lembre aqui de aplicar o sinal. Então, vou dar um tempinho para vocês e voltamos já.
Muito bem, eu aqui novamente para fazer a correção desse primeiro exercício, que é uma retomada, lembra disso? Vamos lá então, aqui para o slide. Escreva a equação reduzida da circunferência de centro negativo 4, 4 e raio 4. Muito bem. Fórmula da circunferência, x menos a. O a, ele é a coordenada x do centro, portanto, a coordenada negativo 4. Se é x menos a, é x menos 4, portanto, x mais 4. Seguindo a fórmula ainda, mais y menos b. O b é a coordenada do centro da circunferência. No caso, b é 4, então ficará y menos 4. Tudo isso, né, a soma dos quadrados, lembrando lá do Pitágoras, isso é igual ao raio ao quadrado. Quem é o raio dado? 4. Logo, 16 é o complemento da nossa fórmula. Então, a equação reduzida da reta é x mais 4 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 16. Tudo bem? Relembrou? Agora a gente vai tocar em frente, já que você já relembrou a fórmula, né? A gente falou de equação reduzida e nosso objetivo é falar da equação geral da reta. Aqui a gente tem que ir bem tranquilo, bem didaticamente, você aí com bastante paciência, aliás, preciso falar com você. Esse momento você precisa se concentrar. Deixa um pouquinho de lado, você está fazendo outra coisa. Se você está assistindo a TV e mexendo ali no celular, conversando com o pessoal no WhatsApp, deixa um pouquinho a conversa, foco na TV, seu caderno, lápis, que você vai precisar registrar coisas. Acredite, importante você ter a concentração agora. Vamos lá. Equação geral da reta. A gente pode tirar, já foi dito, né? A gente pode tirar informação, como já foi dito, coordenadas de centro de circunferência, raio, etc. A gente pode retirar isso quando tem, por exemplo, uma fórmula, já uma equação reduzida. Como a gente pode tirar isso de uma planificação, de um plano cartesiano com a circunferência? A gente pode tirar isso do aspecto geométrico, do aspecto algébrico. Buscar a informação é essencial, né? Aqui no caso da equação reduzida, nós temos esse formato aqui, que nós falamos de A e B, na verdade é a diferença, lembra que eu falei? A diferença entre o centro, né, e o anel da circunferência, a diferença entre o centro e o anel da circunferência. Então, nós temos aqui essas coordenadas. É possível que a gente obtenha isso. E essas diferenças, a soma ao quadrado é o raio ao quadrado, nosso amiguinho Pitágoras. Isso já foi dito para vocês. Então, a equação geral da circunferência nada mais é do que você se utilizar dessas informações para a construção de uma equação que permita você identificar qualquer reta que passe por um daqueles pontos. Opa! Qualquer ponto que esteja naquela nossa circunferência. Olha eu falando da equação da reta aqui. Sabe por que eu falei da equação da reta? Porque me veio à cabeça aqui que é a mesma coisa, muito parecido, né? Você tem coordenadas A, coordenadas B, distância é um centro, na verdade a distância é um ponto. Mas isso é só para facilitar a vida. Então, o desenvolvimento do que seria a nossa equação geral. Você precisa saber o desenvolvimento? Não, você precisa ter noção de onde ela veio. Então, se você desenvolver o quadrado aqui, os dois quadrados do nosso Pitágoras, né? Olha aqui um quadrado, né? Diferença de quadrado, x ao quadrado menos 2 vezes xc. Lembra daquilo? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o quadrado do segundo, mais o quadrado do segundo, trinômio, quadrado, perfeito. Fatoração, lá atrás, no ano. Então, se você desenvolver isso, você vai chegar a uma fórmula ou uma equação geral da reta com esse formato. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 vezes x do centro, menos 2 vezes y do centro, mais x ao quadrado, mais y ao quadrado, menos o raio ao quadrado, que são termos aqui quase que independentes, igual a zero. Tá? Isso seria uma formulação de equação geral. Nós vamos trabalhar com ela, talvez isso facilite um pouquinho. Muito bem. Exemplo. Aqui talvez no exemplo fique mais claro. Encontre a equação geral da circunferência centrada em 1 e raio 4. O que é esse 1? Essa aqui é a coordenada do centro x, coordenada do centro y. E raio foi dado como 4. Então, o que ele quer? A equação geral. Bem,
Como a gente construiria a equação reduzida? Lembra? X menos A, x menos 1 ao quadrado, mais y menos B, y menos 1 ao quadrado, igual ao raio ao quadrado, 4 ao quadrado. Construímos a reduzida? Show de bola. Esse é o passo. A partir daqui, eu vou chegar na equação geral. Como? Eu vou desenvolver esses quadrados. Eu vou fazer aquilo que você já sabe desde o 9º ano. Fazer o quadrado dessa diferença. O quadrado dessa diferença. Vamos lá? Repetindo o que a gente já... E vocês acabaram lembrando. Ah, lembrei da história do quadrado do primeiro. Então, aqui. Quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes x vezes 1, mais o quadrado do segundo, 1 ao quadrado. Vamos para o segundo quadrado, y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2y, mais o quadrado do segundo. Isso é igual ao raio ao quadrado. O raio ao quadrado é 16. Agora você reorganiza e reordena. Por que reorganiza? Lembra que primeiro é x ao quadrado, y ao quadrado, depois... Então você reorganiza ela. X ao quadrado mais y ao quadrado. Menos 2x é o único termo, menos 2y é o único termo. Menos 14. Professor, de onde veio esse 14? Ó, 1 mais 1, 2. Esse 16 que estava do lado de lá da equação veio para o lado de cá. Então ele vem negativo 16. Então, 2 positivo, 16 negativo, 14 negativo. Ou seja, você construiu a equação geral da circunferência. Você foi lá na equação reduzida a partir dos dados que te foram fornecidos, centro e raio, trouxe a equação reduzida, desenvolveu os quadrados e chegou na equação geral. Mistério? Não, não é mistério. Se você compreendeu a equação reduzida da onde tira os valores, você chega na equação geral. Existem outros caminhos, professor? Sim. Você vai falar dos outros caminhos? Agora não. Porque esse aqui é o caminho mais curto, é aquele que você tem mais facilidade de fixação. Segundo trimestre, nós vamos ter algumas aulas de retomada da circunferência. Aí eu vou aprofundar um pouquinho mais isso, no sentido de dar para vocês outras formas, a partir de outros exercícios. No início do segundo trimestre, nós vamos explorar a circunferência em exercícios práticos de vestibular, direto, que é para preparar vocês para isso. Vamos a um exercício? Vamos lá. Encontre a equação geral da circunferência centrada em 2, 1 e raio 4. Eu vou dar para vocês um tempinho, volto já para corrigir então.
Gente, retornando então para corrigir o exercício, mas antes preciso aqui fazer um meia-culpa. Recebi um WhatsApp agora de alguns colegas, de alguns alunos, professor, você está toda hora falando de equação da reta, pare com isso, você está com a reta na cabeça. Não tem problema, gente. Ó, a gente está falando da equação geral da circunferência. É que em muitos momentos a gente acaba referenciando a reta e eu me atrapalhei um pouquinho, mas vamos aí, vamos corrigindo e vamos fazendo juntos. Vamos à correção do exercício então? Primeiro eu vou dar a resposta, aquilo que você mais deseja. Muito bem. Qual que é a equação geral da circunferência de centro 2, 1 e raio 4? A equação geral é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 2y menos 11 igual a zero. Mas professor, como você chegou lá? Vamos lá? Vamos aqui para o quadro? Vem comigo no quadro então. Olha, você tem centro 2 e 1. A equação reduzida da reta fala assim, x menos o x do centro mais y menos o y do centro, ambos ao quadrado. Então, ó, o centro x é 2, x menos 2 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado. Ó o centro aqui, 2, 1. Tudo isso igual ao raio ao quadrado. Raio é 4, se vocês lembrarem o exercício, fala exatamente isso. Então, o que nós vamos fazer para chegar na equação geral? Vamos desenvolver os quadrados. Um quadrado está aqui, outro aqui e outro aqui. Desenvolver. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Desenvolvemos um quadrado. Ao próximo. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Desenvolvemos os dois quadrados do lado de cada igualdade. Lá de lá, 4 ao quadrado, 16. Agora o que você faz? Passa esse 16, traz ele para cá e soma os termos comuns. Se você não tiver termo comum, você permanece com a igualdade. X ao quadrado, y ao quadrado, 2x, 2y, isso não tem outros termos para que eu possa associar, são os mesmos. Agora aqui, ó, 4 mais 1, 5. O 16 vem para cá negativo, 5, negativo 16, negativo 11. Por isso, voltando agora para cá, por isso que o resultado, a resposta está essa aqui. Então, o que você faz? Leva para dentro da equação reduzida da circunferência, os valores de centro e raio, e depois desenvolve o quadrado deles para que você chegue na equação geral da circunferência. Tudo bem? Não é tão fácil assim. Agora, nós vamos para um novo exercício. Ó. Esse novo exercício tem uma abordagem diferente. Vou te dar uns minutinhos e volto já.
Muito bem, gente, vamos à correção do exercício então? Tranquilo? Dei um tempinho bem bacana para vocês resolverem, né? Vamos lá. Então, primeiro, vamos à resposta. A equação reduzida da circunferência, né, que nós desejamos a partir da equação geral dada no exercício é x menos 1 ao quadrado mais y mais 4 ao quadrado igual a 9. Beleza? Chegou na resposta? Vamos lá no quadro então, no passo a passo, para ver como o professor chegou nela? Vem comigo. Eis a nossa equação. Aqui você tem que perceber que para chegar numa equação reduzida, o que você deseja é chegar na soma dos quadrados. Lá, Pitágoras, é onde você deseja chegar. Então, primeiro passo, vamos agrupar os elementos que têm a mesma variável. Então, eu agrupei aqui x ao quadrado menos 2x, agrupei aqui y ao quadrado mais 8y e já mandei para o outro lado da igualdade o 8. Por quê? Lembra que é igual ao raio ao quadrado? Show. Juntei. Agora o que eu tenho que perceber? Esses dois termos são dois termos de um trinômio quadrado perfeito. Ou seja, eles fazem parte do processo de construção da equação. Então aqui você tem que perceber que quadrado do primeiro, então o primeiro elemento é x, menos duas vezes o primeiro pelo segundo. Opa! Então o meu segundo elemento, né? Quando eu faço duas vezes ele dá 2, ele tem que ser 1. O que eu faço então sabendo que esse elemento para completar aqui é 1? Vou somar 1 dos dois lados da igualdade. Matemática me permite isso, não só matemática. Pensa lá, raciocina, uma balança. Coloca um peso de 1 kg de um lado, de 1 kg do outro. Mudou alguma coisa? Não, a balança continua, a igualdade continua. Mas isso me permitiu enxergar que esse trinômio quadrado perfeito tem origem em x menos 1 ao quadrado. Opa, já cheguei no primeiro quadrado da minha reduzida. O que falta para o segundo quadrado aqui? Falta um terceiro termo. Quem é esse terceiro termo para eu poder chegar novamente ao quadrado do segundo? Então, quadrado do primeiro, y ao quadrado, portanto é primeiro, y. Mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Duas vezes quanto que dá 8? 4. Quanto é o quadrado de 4? 16. Somo 16 dos dois lados. Dessa forma, eu consigo chegar na soma dos dois quadrados. X menos 1 ao quadrado, mais y mais 4 ao quadrado, igual a 9. Eis a minha equação reduzida. Foi assim que eu cheguei. Muito bem, gente. Ao fim de mais uma aula, hoje, em GA, a gente deu continuidade ao estudo da circunferência, conceituou, construiu algumas coisas da equação geral e também revisamos alguns conceitos lá de equação reduzida e da própria circunferência. Espero vocês na próxima aula. Não esqueçam de acessar o Google Classroom, interagir com o seu professor, não perca nenhuma aula. Me aguarde.